Bom dia, pessoal. Vamos dar início novamente às nossas aulas à distância. Hoje o assunto vai ser a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, essa que foi um dos movimentos em termos de confrontos armados que abalou o mundo durante todo o período da década de 40 e chegando a 50. Os principais motivos da Segunda Guerra Mundial foram esses: Tratado de Versalhes esse que foi assinado após a Primeira Guerra Mundial, aonde fez com que a Alemanha, a Itália, mas principalmente a Alemanha, fosse responsável direto pela guerra, tendo que pagar indenizações, devolver territórios conquistados, desarmar-se. Então foi uma humilhação para a Alemanha. Crise mundial de 1929. Essa crise mundial, ela afetou principalmente a Europa. E aí, muitos países europeus, devastados além da guerra com a crise, começaram a ter em suas aspirações a formação de partidos únicos centralizados, onde irão surgir o nazismo e o fascismo, para conter a propagação do socialismo, que na Rússia já havia se instalado com a Revolução. Então, a burguesia desses países achava que esse tipo de ideia, de política, não poderia fazer parte de suas novas tendências políticas, certo? Então aqui nós temos o medo da burguesia europeia em frente ao socialismo. A burguesia europeia não queria que esse tipo de comportamento político surgisse em seus países, e fazendo assim surgir, tanto na Alemanha como na Itália, partidos fortes centralizados, no caso aqui, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Foram as principais causas da Segunda Guerra Mundial. Bom, um outro fator muito importante para que essa guerra também tivesse seu início foi quando a Liga das Nações, que era o órgão responsável após a Primeira Guerra Mundial, responsável pelo apaziguamento, pela paz mundial, teve o seu rompimento. Por que houve esse rompimento? Porque tanto a Itália como a Alemanha e o Japão começaram a adotar uma política agressiva em relação às suas novas tendências políticas na Europa e o Japão aqui na Ásia, querendo conquistar territórios, assim expandir seus domínios, e sua política agressiva de centralização dessas regiões. Bom, aí em 1909 a guerra começa a se instaurar definitivamente na Europa. A guerra se torna uma premissa na Europa, principalmente quando houve, por parte da Alemanha, o rompimento do pacto de não agressão com a União Soviética. Hitler e Stalin, em 1939, fizeram o pacto de não agressão, de não se agredirem mutuamente, nem a Rússia invadir territórios alemães e nem a Alemanha invadir territórios russos. Mas em 1939, Hitler rompe esse pacto, invadindo a Polônia. Quando ele invade a Polônia, países como a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. E aí a guerra se instaura na Europa, certo? Como os alemães começaram a ter as suas primeiras, seus avanços, as suas primeiras tendências de conquistas territoriais, eles usaram as chamadas Blitzkrieg, que eram as guerras relâmpago, guerras de conquistas rápidas, usando tanques móveis muito leves de movimentação rápidas, que eram os bunkers, certo? E aí, em 1940, a Alemanha já havia conquistado Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda e França. Então você vê, muitas regiões foram conquistadas rapidinho com essas guerras relâmpago, as Blitzkriegs, certo? E os fascistas e os italianos, como é que eles estavam? Os fascistas nessa região estavam dominando o norte da África, a Península Balcânica, que era a Grécia e Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Hungria. Então a Europa praticamente estava nas mãos dos fascistas italianos e dos nazistas alemães. Apenas a Inglaterra se mantinha ainda intacta, não invadida ainda, e resistiu por muitos anos esses ataques, tanto dos alemães como os dos fascistas, italianos. Quando a guerra se torna mundial? Bom, a guerra vai se tornar mundial quando a Rússia entra na guerra, porque Hitler
ele, em relação a essa região, ele começa a tentar invadir a Rússia na frente oriental em busca de territórios e principalmente de combustíveis, reservas de minérios para que ele pudesse usar na frente ocidental. Então, quando ele invade a Rússia, a guerra na frente oriental começa a se estender. E na frente ocidental, os Estados Unidos começam também a entrar na guerra quando a região de Pearl Harbor, no Havaí, era uma base americana. Pearl Harbor é invadida pelo Japão, é atacada pelo Japão. E aí os americanos também entram na guerra, formando assim os blocos do eixo, o eixo Alemanha, Itália e Japão com os aliados, Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia, certo? Essas foram as formações de blocos que surgiram na Segunda Guerra Mundial. Após vários combates, após vários conflitos, tanto na parte ocidental como na oriental, surge aí o chamado Dia D, que é a união dos aliados na invasão da Normandia, fazendo com que a frente ocidental tenha a sua vitória, e também a frente oriental quando os russos invadem Berlim. E aí a Alemanha, não resistindo mais, cai nas mãos dos aliados. Frente ocidental com a invasão da Normandia e na frente oriental com a tomada de Berlim pelos russos. E na Ásia, os americanos, em relação ao Japão, lançam as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, fazendo com que houvesse também a rendição na Ásia pelos japoneses. Bom, as consequências da guerra: milhões de mortos, principalmente de judeus, que eram aqueles que os alemães, durante todo o início, pregavam à frente de sua política de expansão da raça ariana, da raça pura, o fim do antissemitismo, que eram os judeus, não só na Alemanha, mas em todas as partes do mundo, certo? E também foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. A Alemanha se divide em duas, a Alemanha Federativa e a Alemanha Socialista. Surgimento já de um início, prenúncio de Guerra Fria, no Ocidente com os Estados Unidos e no Oriente com a União Soviética. Certo, pessoal? Até a próxima!